Olá, galerinha, tudo bem? Primeiramente, agradecer novamente ao professor Tiago Martins, que mesmo com todos os problemas que ele está enfrentando aí, com a professora Diana também machucada, licenciada, um número de tarefa que aumentou na casa dele, levar menino para a escola, coisas domésticas, ele ainda assumiu a nossa disciplina. Por isso, nós temos que valorizar e batalhar ao máximo para termos um excelente retorno e trabalho dele valer a pena. Obrigado, professor Tiago, pela dedicação, pela amizade. Vamos falar da função de densidade acumulada conjunta. Muitas vezes a gente fala só função de distribuição acumulada conjunta. Muitas vezes a gente fala função de distribuição, tá? A gente já entende que é acumulada. Então, função de distribuição acumulada contínua. Beleza? Para duas variáveis aleatórias x, y, a função de distribuição acumulada, f de x, y, é definida como a probabilidade conjunta de x ser menor ou igual que x e y menor ou igual que y. Então, eu estou falando aqui, ó, isso aqui é uma interseção, isso aqui acontece simultaneamente. Eu tenho que ter x menor ou igual que um x e y menor ou igual que um y. Eu tenho uma figurinha aqui que pode ajudar a fazer isso aqui. Imagina o seguinte, em vez de eu colocar um XY aqui, vamos colocar aqui um BD aqui, ó. Tá? A função de distribuição acumulada em BD. Posso avaliá-la em qualquer número, né? Se fosse um B, um D aqui. Perfeito? Então, olha essa figura. A função de distribuição acumulada no ponto BD, tá? Esse ponto aqui, ó, é a probabilidade do x menor ou igual que b. Então, pode ser qualquer ponto aqui em y, mas desde que tenha x menor ou igual que b aqui, ó. Então, poderia ser toda essa região aqui. Só que, ao mesmo tempo, tenho que ter y menor que d. Y menor que d, inicialmente, bastava ser abaixo do d aqui, ó. Poderia ser qualquer coisa aqui embaixo, ó. Só que como é a interseção das duas condições, vai ser essa região que está aqui, ó, que está à esquerda do B aqui, tudo que está à esquerda do B, mas está abaixo do D aqui, ó, toda essa região aqui, ó. Perfeito? Então, estou achando toda essa área aqui, ó. Melhor, estou achando a área, não estou achando toda essa área, né? Eu estou integrando sobre toda essa área. Beleza? Legal. Voltando. Voltando. Pronto. Para calcular a função de distribuição acumulada, então eu pego a função de densidade conjunta. Mudei a letra aqui, né? Geralmente muda a letra para não ter confusão na hora de integrar. Então a f de x e y avaliada em 1v dv du. Estou integrando aqui de menos infinito a y, de menos infinito a x. Beleza? Então tem que guardar essa definição aqui, ó, para encontrar a função de distribuição acumulada conjunta, né, das variáveis aleatórias x e y contínua, eu faço essa integral. Integral de menos infinito a x, integral de menos infinito a y, de f de xy. Aí eu usei dv du. Perfeito? Quem tem costume, mais experiência, nem troca. Eu geralmente, quando eu vou fazer para mim, eu boto x aqui, y aqui, faço dy, dx aqui, sem problema nenhum. Mas trocar essas letrinhas aqui, ó, ajuda a não ter confusão. Perfeito? A função de distribuição acumulada está sempre entre 0 e 1, né? Satisfaz a mesma condição da univariada que nós já vimos. Ela é não decrescente. Aqui tem, né? Se eu mandar o x e y para menos infinito, se eu mandar o x e y para menos infinito na função de distribuição acumulada de x e y, o resultado vai para 0. Se eu mandar para mais infinito, x e y para mais infinito, o resultado vai para 1. E aqui vem um ponto importante, ó. Tá? A derivada segunda em relação a x e em relação a y da função de distribuição acumulada de xy me dá a função de densidade e probabilidade de xy. Lá para o caso univariado, eu tinha uma variável que derivava naquela variável, né? Aqui, como eu tenho duas, eu tenho que derivar em relação às duas variáveis e aí eu encontro a função de densidade de probabilidade acumulada. Perfeito? Então a gente tem que guardar esses conceitos
a gente tem que guardar esses conceitos para conseguir aplicar nos problemas. Né? Aparece um exercício que você tem, por exemplo, a conjunta aqui precisa da... Você tem a distribuição, função de distribuição acumulada conjunta e precisa da função de densidade e probabilidade conjunta. Então, deriva a, a função de distribuição acumulada e encontra a função de densidade e probabilidade. Aqui era o contrário, né? Aqui, ó. Eu tinha a função de densidade e probabilidade, estava integrando ela de menos infinito a y, de menos infinito a x, a ordem aqui eu posso trocar sem problema, e encontrando a função de distribuição acumulada. Perfeito. Então isso aqui, ó, tudo no caderninho, tudo bem explicado, destacado, tudo na cabeça. Aqui um outro conceito importante. Se eu tenho a distribuição acumulada de xy e quero achar a marginal de x, ou seja, a função de distribuição acumulada de x, basta eu mandar o y para o infinito. Tomo limite quando o y tende a infinito. E se eu quiser achar a função de distribuição acumulada de y, basta eu mandar x para o mais infinito. Beleza? Isso aqui é só, né? Ó, se eu pego a função de, de densidade e probabilidade conjunta de xy e integro ela de menos infinito a infinito, aqui tanto faz, tá? Deixar esse uv ou xy, mas a gente troca, tá trocando a letra para não ter confusão, né? Então, se eu integro aqui, esse v aqui como se fosse o y, né? Então, se eu integro aqui de menos infinito a mais infinito a função de densidade e probabilidade aqui, ó, dv, o que vai aparecer como resultado aqui, ó, é a função de distribuição acumulada, a função de distribuição, a função de densidade e probabilidade da variável aleatória x. Né? Nós vimos lá num dos vídeos anteriores que quando eu integro a função de densidade e probabilidade conjunta em relação a uma variável, eu obtenho a outra, né? Então aqui, ó, quando eu integrar aqui, ó, o que vai aparecer aqui vai ser uma densidade univariada de x, beleza? Estou integrando em y aqui, ó, então vai sobrar a densidade de x. E a densidade de x, quando eu integro de menos infinito a x, é exatamente a definição da função de distribuição. Perfeito? Então não tem mistério nenhum aqui, ó. Eu sugiro que vocês escrevam, tá? Como exercício aí para ser entregue, que eu quero que vocês façam. Isso aqui, ao integrar, vai aparecer f de x avaliado em u du. Mas isso é a definição dessa função de distribuição acumulada aqui, ok? Aqui nós estamos falando de probabilidades em retângulos. Se eu quero encontrar a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor no intervalo AB e da variável aleatória y assumir valores no intervalo CD, lembrando que o traço aqui, a barrinha de igualdade aqui, tanto faz eu colocar ou retirar, não vai mudar nada. Isso é dado pela função de distribuição no ponto BD, olha, nos dois pontos, nos limites superiores dos dois intervalos aqui, ó. Então eu calculo a função de distribuição no ponto BD, menos a função de distribuição no ponto AD, menos, tá vendo? Menos a função de distribuição no ponto BC, tá aqui, somado com a função de distribuição no ponto AC. No ponto AC. Eu vou mostrar naquela figura lá, é por quê? Porque essa região aqui foi retirada duas vezes, por isso que a gente soma, tá? Essa regra, né? Tá, eu vou mostrar aqui, é isso aqui, mas vamos lá na figura que fica mais fácil da gente ver. É isso aqui, ó. Observe. A função de distribuição acumulada no ponto BD aqui, ó, vai me dar toda essa área aqui para trás, tá vendo? Toda, tudo. Só que eu só quero a área dentro do retângulo. Então, eu tenho que começar a retirar para sobrar só essa parte azul.
Perfeito. Então eu vou tirar o ponto AD, a função de distribuição acumulada no ponto AD. Nesse ponto aqui. Vai sair tudo isso aqui para trás, ó. Tudo isso aqui para trás. Tá vendo tudo? Só que essa região aqui está saindo, ó. Que é a função de distribuição acumulada no ponto AC. Ó. Ela já está saindo aqui quando eu retiro a função de distribuição acumulada no ponto AD. Estou tirando tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui está saindo uma vez. Perfeito. Agora eu tenho que tirar esse restante aqui, ó. Então eu vou retirar, eu vou calcular a função de distribuição acumulada aqui no ponto BC, vou retirar essa função de distribuição acumulada, esse valor da função de distribuição acumulada, né, no ponto BC. Quando eu retiro, eu estou retirando nesse ponto aqui, ó, BC, eu estou retirando tudo isso aqui, ó. Tudo. Observa, tudo. Beleza. Só que essa parte aqui, ó, foi retirada duas vezes. Foi retirada quando eu retirei esse ponto aqui, ó, a função de distribuição acumulada nesse ponto aqui, saiu tudo isso aqui, ó, para trás aqui e saiu essa parte aqui. E quando eu olhei nesse ponto aqui, saiu tudo isso aqui e saiu essa parte. Então essa parte aqui saiu duas vezes. Então o que que eu faço? Eu avalio nesse ponto, encontrei tudo isso aqui. Retiro nesse ponto aqui, retirei tudo isso aqui. Retiro nesse ponto aqui, retiro tudo isso aqui. Como isso aqui foi retirado duas vezes, eu somo. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo aqui, ó. Eu calculo no ponto BD, que é aquele máximo ponto lá, né, superior lá em cima. Retiro o AD, que eu não quero, a função de distribuição acumulada no ponto AD, retiro no BC. Só que quando eu retiro essa parte aqui, ó, retiro aqui, e essa parte já está saindo. Quando eu retiro essa parte aqui está saindo novamente. Ela saiu duas vezes, então eu somo ela. Beleza? Mesma coisa quando a gente faz lá a probabilidade A união B. É a probabilidade A mais a probabilidade B. Não, desculpa, não é essa a probabilidade, não. Não é essa a probabilidade, é falar bobagem. Mas a demonstração é análoga, né? Porque quando eu estou fazendo essa demonstração, eu retiro uma certa área lá duas vezes, certos elementos, um certo conjunto de dados, retiro um certo evento duas vezes, depois eu somo. A ideia é a mesma, mas deixa quieto. Então vamos lá, um exemplo. Vamos olhar para a distribuição uniforme no quadrado. Considere a função de densidade conjunta de xy igual a 1. Olha que interessante. Ela é igual a 1 para x variando no intervalo 0,1 e y no intervalo 0,1. Fica como exercício pedir o professor. Não, não vou pedir, não. Depois eu ver se. Fica como exercício para vocês construir esse gráfico, tá? O que que é isso? A gente pode pensar isso da seguinte forma: você faz um quadrado e desenha sobre o quadrado um prisma, tá? Um prisma quadrangular, um cubo. Pensa assim, um cubo. Sobre um quadrado 0,1 em x, 0,1 em y. E a altura aqui é 1 em z. Então você tem um cubo. Beleza? E o volume de cubo de aresta 1 vale 1. Ó. 1 vezes 1 vezes 1, tá vendo? Então isso é a função de densidade. Perfeito. É porque aqui ó, é o domínio, é a base. Todo ponto dentro desse quadrado aqui ó, está sendo levado no 1, altura 1. Por isso que é uniforme. Todo ponto lá dentro é associado com a altura 1. Então eu quero primeiro a função de distribuição acumulada, né? Então vamos lá. A função de distribuição acumulada de xy vai ser integral de 0 a x, de 0 a y, da função de densidade e probabilidade, tá? A função de densidade e probabilidade dentro desse quadrado vale 1 aqui, ó. Então aqui dentro eu vou colocar 1. E estou integrando dv du. Beleza? Integrando dv du. Integral de uma constante dv dá v. Na hora que eu substituir o 0 e o y aqui, eu vou encontrar y aqui dentro. Ó. Beleza? Agora eu vou integrar o y é constante aqui em relação a u, joga para fora. Vai ficar 1 de novo. De novo vai dar u. Quando eu substituir vai dar x, vai dar xy. Então fica como exercício
desenvolver essa conta aqui. Perfeito? Se tiver dúvida, entre em contato comigo ou com o professor Tiago. Então, mais um exercício. Tá? Lembrando, todo esse conteúdo tem que estar no caderno para ser apresentado, mas o que for de exercício tem que estar bem destacado, tá? No mesmo exemplo, calcule a probabilidade da variável aleatória x, né, uniforme, desculpa, calcule a probabilidade da variável aleatória x assumir valores entre 0,2 e 0,7 e a variável aleatória y assumir valor entre 0,3 e 0,9. Então aqui, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou num quadrado de lado 1, né? Lado 1. E aí eu estou sorteando de forma aleatória dois pontos. Um ponto x e um ponto y. Então eu estou querendo saber qual que é a probabilidade do valor x associado sorteado está entre 0,2 e 0,7 e ao mesmo tempo o valor y sorteado está entre 0,3 e 0,9. Nós já vimos como é que faz isso. É a função de distribuição no ponto 0,7 e 0,9, coloca aqui. Subtrai a função de distribuição no ponto 0,2, 0,9, está aqui. Subtrai a função de distribuição no ponto 0,7, 0,3, está aqui. E soma a função de distribuição no ponto 0,2, 0,3, está aqui. Agora é só calcular isso aqui. Por quê? Porque nós já temos aqui, ó, a função de distribuição acumulada. Aqui. A função de distribuição acumulada para xy variando de 0 a 1 é x vezes y. Tá vendo? É x vezes y. Nós vamos usar isso aqui, ó. Olha lá. Para calcular a função de distribuição acumulada nesse ponto aqui, basta fazer o produto dos dois, porque é x vezes y. Esse é o ponto x e esse é o ponto y. Então basta fazer x vezes y. A função de distribuição acumulada neste ponto aqui é 0,2 vezes 0,9. Nesse ponto aqui, 0,7 vezes 0,3. E nesse ponto aqui, 0,2 vezes 0,3. Fazendo essa conta aqui, ó, resulta 0,35. Beleza? Então, esse vídeo é um vídeo mais curto, mas para falar um pouquinho de função de distribuição acumulada. Claro que não acabou, não exauriu o conteúdo, mas nós vamos indo e voltando e fazendo exercício, exemplos, demonstrando teoremas, mas vamos apresentar por partes, ok? Então, gente, mais uma vez, tá? Agradecer ao professor Tiago Martins. Peço a vocês que levem a disciplina a sério, que estudem, tá? A probabilidade é a base do nosso curso. E não é fácil para um professor assumir a disciplina no meio do curso, tá? Não é fácil. Eu sei o tanto que isso é difícil, então eu não tenho palavras para agradecer ao professor Tiago Martins. Do mesmo jeito que não é fácil aqui com o braço doendo, né? Poucos dias de cirurgia, também construir esses vídeos. Por isso não são os melhores vídeos, longe disso, tá? Sei que os vídeos são assim no nível muito inferior do que poderia ser, mas só tenho a mão esquerda, então dá um trabalho muito grande. Forte abraço, até o próximo vídeo.